Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar análise dimensional e semelhança. Esse é um novo assunto que está lá na ementa da nossa disciplina, é um novo capítulo do livro, nosso livro, né? É o capítulo 7 do livro Fox. Se vocês lembram, nós tínhamos pulado o capítulo 7, fomos para o capítulo 8 e agora vamos retornar. Do que trata esse assunto análise dimensional? Esse assunto, na verdade, não se aplica só à mecânica dos fluidos, tá? Vocês vão acabar utilizando esses conceitos em outras disciplinas do curso. Por exemplo, transferência de calor e massa 2 e outras disciplinas. Vocês vão ver que, nós vamos ver que a natureza não gosta de dimensões. Os fenômenos físicos não gostam de dimensões. Metro, quilograma, segundo. A natureza se comporta de uma forma adimensional, com números adimensionais. Nós já vimos um número adimensional muito importante quando estudamos o escoamento interno em dutos, né, em tubos, que era o número de Reynolds. Na época, eu nem falei, nem dei muito detalhes sobre o número de Reynolds, mas agora a gente vai estudar esse número de Reynolds especial, né, em muito mais detalhes, de onde que ele saiu, para que ele serve, por que a gente usa ele, tá bom? Então, vou começar com uma contextualização aqui, ó. Os escoamentos reais, a maioria deles, pessoal, não tem solução analítica. Alguns têm. Nós vimos, por exemplo, o escoamento interno em tubos. Nós vimos que quando é laminar, tem solução analítica, o perfil da parábola, né? Mas quando a turbulência entra em jogo, entra em cena, a solução analítica não funciona mais, nós temos que ir para o laboratório. Tá? Outro exemplo, ó. O arrasto sobre uma esfera. Força de arrasto. Imagina uma bolinha, uma esfera, uma bola de futebol, um vento batendo com uma certa velocidade, certa viscosidade, uma certa densidade. Quando ele escoa sobre essa esfera, que eu desenhei aproximadamente as linhas de corrente, né, as trajetórias das partículas, elas acabam empurrando essa bola para trás. Isso chama-se força de arrasto. Até vou assinalar aqui, ó. Força de arrasto é uma força que surge quando o escoamento é externo a algum objeto. Então, um automóvel vai acontecer a mesma coisa. Imagina que é um automóvel aqui, está indo contra o vento, né? O vento empurra esse automóvel para trás com uma certa força. Quando o escoamento é laminar e as velocidades são muito baixas, dá para deduzir a solução analítica. 3π, viscosidade, velocidade e diâmetro, certo? Quanto maior a velocidade, maior a força de arrasto. Quanto maior a viscosidade, maior a força de arrasto. Quanto maior o diâmetro, maior a força de arrasto. Beleza. Solução analítica. Agora, jogou a turbulência na história, a velocidade começa a aumentar. As linhas de corrente começam a se tornar onduladas e ocorre, você já deve ter visto a expressão, né? O vácuo que ocorre atrás dos automóveis. No automobilismo, bastante comum, né? Quem assiste automobilismo, o narrador fala, está no vácuo do carro da frente. Forma um buraco aqui, um vácuo, lembrando pela definição, né? O vácuo é aquela região onde a pressão é menor que PATM, não necessariamente é pressão zero, né? Senão, imagina um motociclista atrás de um caminhão, algo assim. Quem já andou de moto sabe que nessa região aqui, o motociclista não está muito sujeito ao vento, né? Então ele tem menos resistência ao ar, certo? Então, a turbulência, o vácuo que é formado aqui atrás, a região de vácuo, fazem com que essa força de arrasto dada por essa expressão não valha mais e a única saída é ir para o laboratório e medir. Não é a única saída, tá? Historicamente, a única saída é ir para o laboratório e medir. Hoje em dia, com a computação avançando, nós estamos em vias de conseguir resolver esse tipo de problema. Da esfera dá para resolver computacionalmente, porque é uma geometria simples, né? Agora um automóvel, por exemplo, um avião, essa turbulência que forma, essa região do vácuo,
não tem computador que dê jeito, tá? Nós não temos capacidade computacional ainda para resolver essa força aqui. Então, tradicionalmente, ainda hoje bastante utilizado, é ir para o laboratório e medir. Então, a pergunta que surge, beleza, vamos medir, vamos fazer quantos testes em laboratório? Veja bem, a força é uma função, ela depende, né, da velocidade do ar que está chegando, depende da viscosidade, depende da densidade e depende do diâmetro dessa esfera. Diâmetro da esfera, certo? Então imagina que eu fico empolgado, beleza, eu quero fazer um teste que valha para qualquer velocidade, para qualquer viscosidade, qualquer densidade, qualquer diâmetro. E cada parâmetro desse eu vou testar 10 valores diferentes. Então 10 valores de velocidade, 10 de viscosidade, 10 valores de densidade e 10 diâmetros diferentes, 10 esferas diferentes. Testar laboratório e botar um túnel de vento, por exemplo. Lembra do túnel de vento? Aquele túnel, né? Com o ventilador soprando o ar. E eu vou lá e meço essa força através de um dinamômetro, uma mola, né? Uma mola que se deflete, vai indicar essa força. Bom, se eu quiser testar 10 parâmetros, 10 níveis cada parâmetro, 10 valores de velocidade, 10 desse, 10 desse, 10 desse, são 4 variáveis independentes. Isso aqui é uma variável independente, variável independente, variável independente, variável independente. Se eu fizer essas continhas, nós chegamos a 10 elevado na 1, 2, 3, 4. 10 na 4, 10 mil testes. 10 mil testes. É muito teste. Vai ficar o ano inteiro testando. Vai chegar numa tabela, uma correlação, uma fórmula que me dê a força de arrasto sobre aquela esfera em função dos parâmetros das variáveis independentes. Então é inviável, tá? Inviável fazer isso, fazer 10 mil testes em laboratório. Aí vem a análise dimensional, que é isso que nós estamos estudando, análise dimensional. O que a análise dimensional mostra? Que pode-se rearranjar essas variáveis, velocidade, viscosidade. Isso aqui tem dimensão, né? Metro por segundo, pascal vezes segundo, quilograma por metro cúbico, metro. Posso rearranjar isso daqui de forma que eu posso agrupar esses caras em variáveis adimensionais. O que é adimensional? Sem dimensão. Então eu pego a velocidade que tem dimensão de metro dividido por dimensão de segundo e vou rearranjar ela com esses outros parâmetros e ter variáveis adimensionais. Depois nós vamos demonstrar isso, tá? Mas eu posso reagrupar esses parâmetros como sendo isso, ó. A força dividido por ρv quadrado d quadrado. Isso aqui é uma variável adimensional, isso aqui tem dimensão de nada. Se eu botar Newton aqui, quilograma por metro segundo, metro quadrado por segundo ao quadrado e metro quadrado aqui, eu vou ver que as unidades todas vão se cancelar. As unidades se cancelam e ficamos com um número adimensional aqui. E aqui ficamos com outro número adimensional, o ρvd sobre μ. Você até já sabe que número adimensional é esse. Esse número adimensional nada mais é do que o nosso número de Reynolds. Então apareceu aqui o número de Reynolds, ó. É a definição de número de Reynolds. Então, ao invés de eu ter uma variável que é uma função de outras 4, uma variável, função de outras 4, eu reagrupo isso e fico com uma variável adimensional que é a função de apenas uma outra variável adimensional. Então eu vou testar 10 valores disso aqui agora só. 10 valores de Reynolds diferentes. Quando eu testo 10 valores de Reynolds, é como se eu tivesse testado 10 mil combinações diferentes das variáveis originais. Isso aqui vamos chamar de variáveis originais ou variáveis dimensionais. Nós vamos trocar por variáveis adimensionais. O A na frente significa sem, né? Sem dimensão.
Então eu consigo fazer tudo isso num gráfico, ó. No eixo X eu vou botar o Reynolds, que é uma variável adimensional, e no eixo Y eu vou botar não a força simplesmente, mas a força dividido por ρ v quadrado d quadrado. E os pontos, aqueles 10.000 pontos, vão se alinhar dentro de uma curva de tendência. Então eu posso usar o Excel da vida, qualquer outro software, e descobrir qual é essa linha de tendência desses pontos aqui. Tá? Então eu simplifiquei meu trabalho enormemente. Ao invés de trabalhar com variáveis que têm dimensão, lembra que eu falei que a natureza, quando eu falei que a natureza não gosta, não é que ela não gosta, né? Ela parece muito mais complexa quando analisada do ponto de vista das dimensões, metro por segundo, pascal vezes segundo. Se eu conseguir combinar esses parâmetros em grupo, chamar de grupos, né? Grupos adimensionais, o Reynolds é o mais importante na mecânica dos fluidos, de grupos adimensionais. Se eu conseguir agrupar esses parâmetros, eu tenho um problema muito simplificado. Então imagine que isso aqui vai dar, eu posso adicionar uma linha de tendência lá no Excel da vida. O Excel vai me dizer qual que é essa curva de tendência. Então eu posso usar essa curva de tendência agora para qualquer problema, qualquer fluido, com qualquer densidade, qualquer viscosidade, qualquer esfera, a qualquer velocidade. Então basta saber esse grupo aqui, que a gente chama de Reynolds. Meço isso em um laboratório e aí eu posso usar em qualquer outra situação, com outra densidade, com outra viscosidade, outra velocidade, outro diâmetro. Só venho aqui, nessa nova situação o número de Reynolds deu tanto. Esse número de Reynolds deu tanto, eu venho aqui, trago para a esquerda. Então esse é o novo parâmetro dimensional da força. Esse aqui é o valor que eu quero. Esse é o valor de F sobre... Vou dizer que isso aqui vai dar uma constante... Vai dar um valor... Vamos chamar de Y. Quem que é a minha força na minha situação? É simplesmente Y vezes ρ v quadrado d quadrado. Só passei, né? F sobre ρ v d igual a Y. Então, o F vai ser... Então, observem que num único gráfico, em vez de trabalhar com 10.000 pontos, eu posso trabalhar com 10, 15, 20 pontos aqui. E eu tiro a força para qualquer situação, para qualquer fluido, qualquer velocidade e qualquer diâmetro. Tudo graças à análise dimensional. Professor, eu não entendi de onde é que saiu isso aqui. Calma lá, daqui a pouquinho a gente já vai chegar. Eu quero mostrar aqui, estou reduzindo. Em vez de trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, em vez de trabalhar com 5 variáveis, eu vou trabalhar com 2 grupos adimensionais apenas, nesse exemplo da esfera. Tá bom? Ó, lembra que eu falei que isso aí não é aplicado só em mecânica dos fluidos? É aplicado também em transferência de calor de massa 2. É aplicado também para descobrir a velocidade do Tiranossauro Rex. Aquele dinossauro, né, que viveu há 60 milhões de anos atrás. Como é que pode se estimar a velocidade de um Tiranossauro Rex que viveu há 60 milhões de anos atrás? Quero saber, quero estimar essa velocidade aqui. Através do estudo de outros animais semelhantes, bípedes, as aves, os próprios humanos são bípedes, né? São animais semelhantes. O pessoal descobriu que a velocidade depende da gravidade, depende do comprimento das pernas, qualquer animal, e depende do passo que ele dá, tamanho do passo, medido em metros. Ou seja, a velocidade dos bípedes é uma função da gravidade, do comprimento das pernas e do tamanho do passo. Através da análise dimensional, que nós vamos apresentar daqui a pouquinho, eu vou agrupar esses 1, 2, 3, 4 parâmetros, essas 4 variáveis que têm dimensão, né? Metro por segundo ao quadrado, metro e metro. Eu vou reagrupar eles e formar os seguintes parâmetros adimensionais, ó.
V quadrado sobre GL e S sobre L. Então, de novo, eu reduzi de 4 para 2 grupos adimensionais. 4 variáveis originais, 2 grupos adimensionais. E aí aquela história. Mede a velocidade. A gravidade a gente sabe quanto que é. Mede o tamanho das pernas e mede o passo para vários bípedes. E em vez de trabalhar com as variáveis originais, trabalha com os grupos adimensionais. Esses 2 grupos adimensionais, põe no gráfico e vamos ver que todos os bípedes se comportam de maneira semelhante. Natureza é assim. Natureza, quando a gente trabalha com grupos adimensionais, ela tende a ser mais simples de se analisar. Então, ó, S sobre L. S é o passo, né? Lembrando, quem que é o S? É o tamanho do pasto. O tamanho do pasto do dinossauro, sítios arqueológicos, né? Tem as pegadas do tiranossauro lá, fossilizadas. Vai lá e mede. O tamanho das pernas, pega esqueletos, né? Ossadas de dinossauros foram encontradas. Mede isso aí. Mediu o tamanho do pasto do dinossauro, mediu o comprimento da perna dele, deu esse valor aqui. Como eu sei que todos os bípedes estão mais ou menos na mesma faixa, eu venho aqui e depois aqui, vou chamar isso aqui de y. A velocidade ao quadrado sobre GL igual a y. Então, V vai ser y GL raiz quadrada. Por quê? Porque a natureza se comporta de maneira semelhante, independente se é ave, se é dinossauro, se é ser humano. Os bípedes estão nessa faixa. Então, pegando SL, eu posso medir essa faixa aqui, ó. Então vamos chamar, observem que não estão todos os pontos sobre a mesma linha, né? Tem uma faixa de valores de y. O y aqui varia de um certo valor, um certo intervalo, né? E fazendo essas continhas, o pessoal descobriu que a velocidade do Tiranossauro Rex é entre 18 e 40 metros por segundo. Desculpa. Transformando já para quilômetros por hora, tá? 18 km por hora até 40 km por hora. Certo? Então é uma ilustração de como que cientistas trabalham, né, com esses grupos adimensionais. Não tem nada a ver com mecânica dos fluidos, mas como eu falei, isso não é um assunto exclusivo da mecânica dos fluidos. Na parte das ciências térmicas a gente usa muito isso, número de Reynolds, vocês já viram, né? Agora a gente vai deduzir o número de Reynolds. Em outros ramos da ciência também bastante utilizado, tá? Grupos adimensionais. Então, como é que nós determinamos esses grupos adimensionais? O Reynolds, esse S sobre L, esse V quadrado sobre GL, através de um teorema chamado Teorema Pi de Buckingham. Ele disse que o seguinte, ó, esse teorema é um teorema, tá? Ele não vai demonstrar esse teorema. Eu nunca vi a demonstração desse teorema, nunca vi. Todo mundo usa. Eu confesso que nunca vi nenhum livro, nenhum lugar, nenhuma aula que eu assisti. Foi deduzido, foi demonstrado esse teorema. Então, vamos usá-lo simplesmente, tá? Um problema físico qualquer. Observe que não é mecânica dos fluidos, né? Problema físico. Tem um parâmetro dependente. Um parâmetro depende de n-1 parâmetros independentes. Ou seja, no caso da esfera, a força é o parâmetro dependente. Ela depende de 4 parâmetros independentes. Então, esse aqui é um parâmetro variável, independente, independente, independente. A combinação desses variáveis independentes forma a força, que é uma variável dependente, ou seja, a força depende desses aqui. Então, vamos chamar a força de Q1.
Isso aqui Q2, Q3 até Qn. Então N, na verdade, é o número de parâmetros em jogo, número de variáveis, digamos assim. Então, nesse caso da esfera, são 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Essas 5 variáveis que têm dimensão, né? Variáveis dimensionais, variáveis com dimensão. O teorema diz o seguinte, ó. Esses N parâmetros podem ser agrupados em N menos M grupos adimensionais. Ou seja, π1, π2, π3 até πn menos m. No nosso caso da esfera, nós mostramos que era só π1 e π2, tá? Nem sempre vai ser π1 e π2, ou seja, 2 parâmetros só. Lembra que eu falei aqui, ó? Falei da esfera, falei que eram 2 grupos adimensionais, 1, 2. No caso do dinossauro, também 2 grupos adimensionais, 1, 2. Cadê? Onde é que eu... Cadê meu dinossauro? Tá aqui. 2 grupos adimensionais. Mas pode ser que sejam mais, tá? Se eu tiver mais variáveis aqui, se eu tiver 7, 8 variáveis aqui, né? Eu posso ter mais de 2 grupos adimensionais. Tá bom? Então, o teorema diz que esses N, 1, 2, 3, 4, 5, seu grupo é N mais M. Ou seja, em vez de trabalhar com Q1 é uma função de Q2, Q3, Q4, eu vou trabalhar com π1 é uma função de π2, π3, π4 até πn menos m. Quem que é esse m? É geralmente, depois a gente vai voltar a falar sobre isso, geralmente, em geral, tá? M é o número mínimo de dimensões independentes para especificar as dimensões dos parâmetros originais. Vamos com calma, vamos pegar o exemplo da esfera, ó. Exemplo da esfera, a força tem dimensão Newton, tá? Só que Newton, pela definição, né? Força é massa vezes aceleração. Então é massa vezes aceleração. Então, quilograma é uma dimensão de massa, vamos chamar de M maiúsculo, é uma dimensão de massa. Metro é uma dimensão de comprimento. E segundo ao quadrado é uma dimensão de tempo ao quadrado. Então, quantas dimensões são necessárias para especificar a força? São necessárias 3 dimensões. Uma dimensão de massa, uma dimensão de comprimento e uma dimensão de tempo. Com essas 3 dimensões eu consigo montar a dimensão de força. Então já precisamos, qual número de dimensões? Aqui já temos 3 dimensões. Aqui já temos 3 dimensões. Vamos para o próximo parâmetro, para a densidade. A densidade é medida em quilograma por metro cúbico. Então precisa de uma dimensão de massa e uma dimensão de comprimento. Observem que a dimensão de massa já estava lá, a dimensão de comprimento já estava lá. Então, continuamos com 3 dimensões independentes. Precisamos de 3 dimensões para montar as 3 dimensões independentes para montar a dimensão de força e montar a dimensão de densidade. A velocidade. Vamos para o terceiro parâmetro. Metro por segundo é uma dimensão de comprimento dividido por uma dimensão de tempo. Observe que o L já estava lá, já estava aqui, e o tempo já estava lá. Então, continuamos com as mesmas 3 dimensões básicas para montar os 3 parâmetros até agora. Vamos para o quarto, que é diâmetro, que tem dimensão de metro, então uma dimensão de comprimento. Já estava ali também. Viscosidade, que é Pascal vezes segundo. Pascal é Newton por metro quadrado. Então, Newton, nós já vimos que a dimensão de Newton é quilograma por metro por segundo ao quadrado. Então, no lugar de Newton, eu vou botar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vezes esse segundo e dividido por esse metro quadrado. Cancela esse com esse e cancela esse com esse. Então, ficou uma dimensão de massa, uma dimensão
de tempo e uma dimensão de comprimento. Então, com a dimensão de massa, tempo e comprimento, massa, tempo e comprimento, massa e comprimento, comprimento e tempo, com massa, tempo e comprimento, ou seja, com 3 dimensões independentes, massa, comprimento e tempo, nós só conseguimos montar todas as dimensões de todas as variáveis desse problema. Então, nesse caso, se M é um número mínimo de dimensões independentes. Então, eu preciso, no mínimo, 3 dimensões independentes nesse caso. M, L e T. Ou seja, M vale 3. Preciso de 3 dimensões independentes para montar as dimensões das variáveis do problema. O que o teorema diz? N menos M grupos adimensionais. Então, como o N é 5, nesse caso o N vale 5, né? Onde é que eu sei que o N vale 5? 1, 2, 3, 4, 5. São os N grupos, os N parâmetros originais. N menos M, pelo teorema dos pi, teorema pi de Buckingham. N igual a 5, M igual a 3, N menos M igual a 2. Então, segundo o teorema, nós temos N menos M grupos adimensionais. Então, nesse caso, são 2. N menos M2, 2 grupos adimensionais. Ou seja, π1 vai ser uma função g de π2. π1 é o primeiro grupo adimensional e π2 é o segundo grupo adimensional. Aqui esse π não tem conotação 3,14, tá? Poderia ser chamado qualquer outro nome. O pessoal resolveu chamar de π1, π2, π3, tradicionalmente. Tanto que o teorema chama teorema pi de Buckingham, tá? π1, π2 agora são os grupos adimensionais que eu vou rearranjar. Então, daqui, então até agora descobrimos que aquele problema da esfera pode ser reduzido de 5 variáveis com dimensão para apenas 2 grupos sem dimensão, 2 grupos adimensionais, 2 agrupamentos de variáveis que dão em nada, certo? E agora, finalmente, como determinar essas fórmulas? De onde que saiu esse f, ρ, v quadrado, d quadrado? De onde que saiu ρ, v, d sobre μ? Por enquanto, o teorema me diz que eu tenho 2. Eu ainda não sei qual é a fórmula desse π1, qual é a fórmula desse π2. Só sabemos que tem 2. Então, vamos lá. Como é que nós vamos determinar esses grupos adimensionais? Teorema. O teorema diz que esses n menos m grupos adimensionais, no caso da esfera, esses 2 grupos, são formados por m parâmetros que se repetem. Lembrando, né? M é o número mínimo de dimensões. No nosso caso da esfera são 3. Então, são formados por 3 parâmetros que aparecem em todos os grupos, mais um dos parâmetros restantes. Então, vamos com calma. Lembrando que na esfera temos m igual a 3. Então, são 3 parâmetros, m, 3 parâmetros que aparecem em todos os grupos adimensionais. Então, o π1 e o π2 vai ter 3 parâmetros que vão aparecer iguais. Rho, VD aparece no π1, Rho, VD aparece no π2. Por quê? Porque são 3. Eu vou escolher 3. Pode ser quaisquer 3, tá? Eu escolhi Rho, V e D. Eu poderia ter escolhido F, V e D. Poderia ter escolhido F, Rho, V. Eu escolhi Rho, V, D para repetir nos dois. Então, observe que Rho, V, D se repete nos dois. O F aparece só no π1 e o Mi aparece só no π2. Por quê? Porque eu escolhi assim. Então, a regra que eu tenho que seguir é que eu vou escolher M, ou seja, 3. Eu vou escolher 3 parâmetros que eu vou repetir nos dois. E esses que eu repito nos dois, eu ponho um expoente aqui, ó, A, B, C, D, E, F. E aí eu tenho que determinar quanto é que vale A, B, C, D, E, F. Tem que determinar esses valores desses expoentes para que
no final das contas eu tenho um número adimensional aqui. Aqui, um número adimensional aqui. Tá? Então até agora, o que o teorema nos disse? Primeiro, que são dois grupos e que para formar esses dois grupos eu vou repetir três variáveis, vou repetir nos dois e vou deixar uma de cada um que eu vou pegar do que sobrou. Então quando eu escolhi a 3 para repetir, ficou de fora o f e o mi. Então eu ponho o f num e o mi no outro. Então vamos lá. Como é que eu descubro A, B, C? Focar no P1 aqui por enquanto, ó. P1, no P1. Reescrevi aqui, tá? Só reescrevi aqui na outra folha para ficar mais cômodo. E agora eu vou pegar essas dimensões aqui, ó, que compõem cada variável. Então, ρ. O ρ tem dimensão de massa sobre L ao quadrado. Então, no lugar de ρ, eu vou escrever dimensão de massa sobre dimensão de L ao quadrado. Só que está no expoente A. Então, é m elevado no expoente A, 2A. Tá certo? ρ, dimensão de massa sobre dimensão de comprimento ao quadrado. Expoente A. V. O V tem dimensão de comprimento dividido por dimensão de tempo. No expoente B. O diâmetro tem dimensão de comprimento apenas. No expoente C. E a força tem dimensão de massa vezes comprimento dividido por tempo ao quadrado. Então, massa vezes comprimento tempo ao quadrado. Isso tudo tem que ser dimensão de nada. Ou seja, expoente, eu vou apagar aqui, ó. Vai ter que sobrar dimensão de nada, ou seja, no expoente zero. Tem que dar expoente zero em cima. Qualquer coisa elevada a zero é 1. Dimensão de nada. Mesma coisa para o π2. Dimensão de metro dividido por dimensão de comprimento ao quadrado, expoente D. Expoente D. Velocidade, dimensão de comprimento, dimensão de tempo, expoente E. Diâmetro, dimensão de comprimento, expoente F. E mi tem dimensão de metro por tempo por comprimento. Metro não, de massa por tempo e por comprimento. Isso aqui tem que dar elevado a zero. Dimensão de nada, né? Então, vamos agora a partir da equação para π1. Vamos ver todos os expoentes de m. Expoentes da dimensão de comprimento. Quem são os expoentes da dimensão de comprimento? O A. Expoentes da dimensão de comprimento. 1. Nós estamos multiplicando, né? Então é m na A vezes m na 1. Então vai ficar m na A mais 1. É igual a m elevado na zero. Ou seja, é igual a zero. Daqui tiramos que A é igual a menos 1. Descobrimos o valor do expoente A para que esse grupo adimensional
para que esse agrupamento de variáveis se torne adimensional. Vamos agora para os expoentes de L. Menos 2A, porque está no denominador, né? Então é uma coisa que L é elevado na menos 2A, aqui em cima, mais B. Estou multiplicando, né? L na menos 2A, vezes L na B, vezes L na C. Então, estou somando os expoentes e isso tem que dar 0. Como A é menos 1, daqui nós tiramos que B mais C igual a menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, passa para o outro lado, menos 2. Não descobrimos nem B nem C, mas tudo bem. Vamos adiante. Expoentes da dimensão de tempo. Dimensão de tempo tem t elevado na menos b, então é menos b. E temos tempo aqui embaixo também, menos 2 igual a 0. Daqui tiramos que b igual a menos 2. Se b é menos 2... Bom, na verdade há dois erros, né? Você já deve ter percebido, né? Aqui, ó, quilograma por metro cúbico. Então aqui é 3, não 2. Então, aqui embaixo vai aparecer 3. Aqui também, já vamos arrumar. E aqui ficou 3. E aqui, esqueci também, ó, no expoente de L, né? Ó, menos 3A, mais B, mais C, mais 1. Faltou mais 1 aqui. Mais 1 igual a 0. Então, na verdade, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Mais 3 mais 1, mais 4. Passa para o outro lado, menos 4. B menos C igual a menos 4. Como B é menos 4, então, isso aqui nos dá o valor de A. Esse aqui é o valor de B. Jogo aqui e vou tirar aqui menos 2 mais C igual a menos 4. Daqui eu vou tirar aqui C igual a menos 2. Então, descobrimos os 3 expoentes. Portanto, o π1, com esses 3 valores, o π1 vai se tornar ρ elevado na A, só que A é menos 1, então ficou o ρ no denominador. V elevado na B, só que B é menos 2, então V quadrado embaixo. D elevado na C, C é menos 2, então D quadrado embaixo. E que mais? F. O F está no expoente 1, então ele ficou em cima. Então esse é o nosso π1, que é o que nós tínhamos mostrado aqui. O π1 é F sobre ρ, V quadrado, D quadrado. Agora vamos determinar o outro parâmetro dimensional. Em outras palavras, vamos deduzir a fórmula do Reynolds, finalmente. Vou pegar lá o meu π2, vou pegar de novo os expoentes de M. Então, vamos lá. Os expoentes que têm dimensão de massa. D, M elevado na D, né? Mais 1. Só vai ter massa de novo aqui no final. Isso tem que dar igual a 0. Dimensão nada, né? No final das contas não pode ter dimensão de massa. Quero que se torne adimensional. Daqui tiramos que o D igual a menos 1. Expoentes de L. Expoentes da dimensão comprimento. Expoentes da dimensão comprimento. Então,
menos 3D mais E mais F menos 1. Ó, menos 3D mais E mais F menos 1. Daqui tiramos que E mais F, joga aqui, menos 3 vezes menos 1, dá mais 3, 3 menos 1 dá 2, passa para o outro lado, E mais F igual a menos 2. E, finalmente, expoentes da dimensão tempo. Expoentes da dimensão tempo. Então, nós temos tempo aqui, então, menos E, menos 1. Igual a 0, daqui tiramos que E igual a menos 1. Se E igual a menos 1, jogando aqui, fica menos 1, mais F igual a menos 2. Daqui tiramos que F é igual a menos 1. Com esses três expoentes, podemos escrever o nosso π2, que é ρ no expoente D. Ρ no expoente D, que é menos 1. Então, ρ ficou no denominador. V elevado a E, expoente menos 1 também. Então, aqui embaixo, ρ, V. D no expoente F, que também é menos 1. Então, também vai no denominador. E vezes o Mi no expoente 1. Então, aqui está o π2. Mi sobre ρ VD. E, professor, deu problema. Não é exatamente igual ao Reynolds que a gente viu, né? Tá invertido, né? Tá invertido. Aí, o teorema vai adiante. Ele diz o seguinte, ó. Pode-se multiplicar e ou dividir quaisquer grupos adimensionais independentes, inclusive por constantes. E o resultado continua sendo um grupo adimensional. Então, imagina o seguinte, imagina um vetor, pessoal. Um vetor horizontal. Se eu multiplicar ele por uma constante, ele continua sendo um vetor na mesma direção. Certo? Continua sendo um vetor. Aqui a mesma coisa, eu posso pegar esse grupo adimensional π1 e vou dividir por uma constante. Essa constante é π sobre 8. Agora esse π que está aqui, né? Não confunda, aqui π1 é o grupo adimensional, π3 é o grupo adimensional. π é o 3,1416. Eu posso dividir esse grupo adimensional aqui por π sobre 8. Para quê? Vamos ver, ó. Então eu vou pegar o π1, eu vou escrever F. O teorema diz que nada muda. Posso dividir ele por uma constante. Rho V quadrado D quadrado. E vou multiplicar por π e vou dividir por 8. Só que esse 8 eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar 4 aqui e 2 aqui. Por que eu quero fazer isso? πd quadrado sobre 4 é a área frontal dessa esfera. Então, se eu olhar essa esfera de frente, o vento chegando na esfera vai enxergar um disco com área πd quadrado sobre 4. E esse 2 aqui, lembra do ρ v quadrado sobre 2? É a pressão estática. Desculpa, é a pressão dinâmica do escoamento. ρ v quadrado sobre 2, pressão dinâmica. Então, a força dividido pela pressão dinâmica dividido pela área frontal, a F de frontal. Isso aqui é chamado, definido como sendo CD. É o chamado coeficiente de arrasto. É um coeficiente que dá a razão entre... O que é força sobre área? Pressão. É a pressão que o escoamento faz sobre a esfera, força sobre área, né? Dividido pela pressão dinâmica do escoamento. Então, é o quantos por cento a pressão do escoamento se aproxima da pressão dinâmica. Então, a gente vai ver que, no caso da esfera,
essa razão é em torno de 0,3, 0,4. Tá? Um automóvel muito aerodinâmico, bem achatado, com algo assim, ó, uma asa de avião, tem um valor desse daqui muito mais baixo, 0,1, 0,2, tá? Então com isso a gente consegue comparar diferentes formas e seu impacto sobre a força de arrasto. Coeficiente de arrasto é a pressão do escoamento, força sobre a área dividido pela pressão dinâmica. A gente vai voltar a falar bastante sobre isso, tá? Então, às vezes a gente deduz um parâmetro dimensional, π1, e multiplica, divide por uma constante para deixar numa forma mais conveniente. Que forma conveniente é essa? Força sobre área, para dar pressão devido àquela força, dividido pela pressão dinâmica do escoamento. Outro exemplo, ó. Definir um novo π4, que é 1 sobre π2. Tá, eu posso fazer uma constante dividido por aquele parâmetro dimensional. O teorema me garante que continua sendo o grupo adimensional. O que é 1 sobre π2? Inverso disso, né? Vai dar ρ v d sobre μ, que é definido como nosso velho amigo número de Reynolds. Então, no estudo da aerodinâmica, o que é aerodinâmica? É o estudo da força de arrasto sobre os corpos, seja uma esfera, seja um automóvel, seja um avião. O estudo da aerodinâmica se baseia em determinar como que o CD, coeficiente de arrasto, que significa força, se relaciona com Reynolds. Nós estamos aqui usando o exemplo da esfera, mas logo nós vamos ampliar isso para outros tipos de geometria. Então, o pessoal vai em laboratório, em túnel de vento, testa 10 números de Reynolds diferentes para aquela geometria, né? Ah, vou desenvolver uma nova carroceria de automóvel. Aí agora eu quero saber se essa aerodinâmica é boa, se isso vai me acarretar uma força grande. Então, vou medir esse parâmetro, o CD. Como eu falei, os automóveis estão na faixa de 0,3, muito próximo da esfera, tá? Se vocês olharem, os automóveis hoje em dia é um ovo, né? Basicamente um ovo. A dianteira sempre muito arredondada. Antigamente se usava cantos vivos, né? Automóveis mais quadrados, mais no formato de caixa. E isso é péssimo para a aerodinâmica. Tem um coeficiente de arrasto muito grande. Então, se pegar um ônibus, por exemplo, que é uma caixa quadrada, né? Um paralelepípedo, o coeficiente de arrasto dele é 0,4, 0,5, coisa do tipo. A Kombi, 0,4. Os automóveis mais aerodinâmicos, mais formato de gota prolongada. Os automóveis esportivos, eles tendem a ter esse formato aqui, ó, formato de asa de avião. Uma roda aqui, corta aqui atrás. Chega na faixa de 0,2. 0,25, alguma coisa assim, tá? Então, essa é a análise dimensional. É a arte, né? Essa é uma arte de transformar um problema complexo com muitas variáveis em problemas mais simples. Agrupar as variáveis que afetam o problema em grupos adimensionais. Grupos sem dimensão de nada, nem de tempo, nem de massa, tá? Aqui a gente vai focar, obviamente, na mecânica dos fluidos, mas esse exemplo de dinossauro eu gosto de dar para quebrar esse preconceito, e isso aqui é utilizado em várias ciências, lá na elétrica também, vocês vão usar isso, na química, em qualquer lugar, vamos trabalhar com grupos adimensionais, tá bom? E aqui a gente vai aprender hoje como deduzir esses grupos adimensionais, teorema P de Buckingham, como deduzir isso, primeiro quantos grupos são, para depois determinar formato, né, a fórmula desses grupos. E a partir dos próximos vídeos a gente vai aprender como utilizar isso aqui em situações práticas, reais, como pegar dados que eu tirei no laboratório
Então a gente vai ver que a gente vai testar o túnel de vento, a gente vai testar modelos em escala reduzida. Então imagina um automóvel. Não dá para testar um automóvel inteiro dentro do túnel de vento, tá? O túnel de vento tem que ser muito grande para testar um automóvel inteiro. Então o pessoal testa modelos em escala reduzida e depois extrapola para o automóvel real. Imagina um avião gigante, um Airbus gigante, um Boeing 747, aquele bem grande. Não tem como meter isso num túnel de vento, né? Impossível, não tem túnel de vento para isso. Botar isso dentro de um galpão, de uma sala, não tem como. Um ventilador do tamanho de um Boeing, isso não existe, tá? Tem que fazer o modelo em escala reduzida e usar essas regrinhas aqui que a gente deduziu hoje. Como usar esses grupos adimensionais, o CD, o Reynolds, para obter o que a gente quer, tá bom?